Do Mengão, gente, 9h30 da noite, jogo contra o Lanús. Primeiro jogo foi 1-0, então precisa reverter, né? Fazer 2 gols aí, um gol de diferença vai prorrogação, pênaltis, mas é obviamente que o flamenguista não espera essa tensão toda, mas uma tensão que já está rondando ali o ninho do urubu. PVC, a gente estava falando há pouco, né, dessa pressão que os técnicos vêm sofrendo, muitas vezes de uma forma precoce, para alguns até injusta, e o Felipe Luiz, multicampeão, passa pela sua primeira turbulência aí no Flamengo. Aliás, hoje vai ser o jogo de número 100 dele comandando o Flamengo. É um jogo que ganhou ares de mais tensão do que precisava? Eu vou colocar na conta ao contrário. Se o Felipe Luiz vencer hoje, ele empata com o Carlinhos e é o técnico mais vencedor da história do Flamengo. Tá vendo? Se o Flamengo for campeão da Recopa, ele será o técnico mais vencedor numa história de 131 anos do Flamengo. Com 100 jogos. Com 100 jogos. Com 1 ano e 4 meses como técnico. É impressionante, né? Ele vai ser o técnico mais vencedor da história do Flamengo. Foi o mais rápido, né? Foi com 8 jogos, quando ele foi campeão da Copa do Brasil, Foi com 9 jogos. 9 jogos. É o técnico mais precoce para ser campeão na história do Flamengo e se ganhar hoje do Lanús por 2-0 ou ganhar nos pênaltis, é o técnico mais vencedor da história do Flamengo em uma passagem, comparando com Carlinhos em 83, 87, 91, 92, 99, 2000, 5 passagens. E é deste técnico que nós estamos falando sobre pressão. Uhum. E aí que você tem, claro que tem gentes diferentes que fizeram observações diferentes. Então, quando você diz, Felipe Luiz está perdido, e evidentemente ele não está perdido. Ele pode tomar decisões erradas. Por exemplo, eu não teria tomado a decisão de jogar contra o Lanús sem centroavante. Não teria. Na coletiva, ele explicou que ele entendia que ele precisava de pressão e que... Ele não falou que o Pedro não dá pressão neste caso. Ele falou que Pedro e Arrascaeta, na condição física atual da semana passada, não davam pressão suficiente que ele queria. Passou uma semana de trabalho, uma semana depois de trabalho, acho que Pedro e Arrascaeta vão dar a pressão suficiente que ele precisa para um jogo que é diferente, porque vai ter posse de bola. O Flamengo vai jogar no campo de ataque. Mas não percamos de vista, o Lanús tem bom time. O Lanús não tem um time talentoso, criativo, como o do Flamengo. Mas o Lanús tem um time que joga junto há 3 anos, tem uma maneira sólida de jogar e vai fazer um jogo grande no Maracanã. Não vai ser um jogo fácil para o Flamengo, a não ser que o Flamengo consiga transformá-lo num jogo fácil. Mas é um time muito encardido e os brasileiros já sofreram isso na pele, né? O Fluminense, o Galo na final da Sul-Americana. O Lanús é muito competitivo. No ano passado, o Lanús ganhou de Vasco e Fluminense por 1-0 na Fortaleza e empatou 0-0 com o Vasco em São Januário, 1-1 com o Fluminense no Maracanã. E aí, na final da Sul-Americana, foi um empate e nos pênaltis o Lanús se deu melhor que o Galo. Mas o Flamengo começa um ano que não só os resultados não vêm ajudando, mas o time não está jogando bem, Pedro. Hoje o Flamengo vai ter que jogar mais do que apresentou até agora em 2026? Vai ter que jogar mais, mas o resultado é mais importante do que a qualidade da exibição. Agora, criticar o Felipe Luiz e apontar erros, como o PVC estava falando, eu acho normal. Mas cogitar, trocar de treinador, assim, conceber uma demissão, eu acho uma maluquice, assim. Eu acho uma coisa realmente... Mas tá rolando nesse nível? Tá nesse nível? Em torcedor, sim, né? Sim. Na diretoria, não. Não, na diretoria, não. Mas, assim, nas redes você já vê bastante. Já tá nesse nível. E quando tá só nas redes, eu acho ruim, mas aí a rede social já virou um esgoto mesmo, não tem muito o que fazer. Agora foi para arquibancada. Que foi xingado, o time foi, né? Esse é o time foi. A arquibancada do jogo contra o Madureira tinha 22 mil pessoas. Quando vai para arquibancada é outro nível de... É representativo, mas é assustador você ter... A gente vê a torcida do Flamengo representada no Maracanã por 22 mil pessoas. É representativo. É estádio. Estádio, para mim, representa mais que rede social. Exatamente. Mas foram 22 mil pessoas no Maracanã. Foram várias, né? Aí teve torcedor falando time sem vergonha, aí muita gente ficou chateada, achou isso injusto, né? Por
tudo que o time conquistou no ano porque passado. aí a galera mistura, né? Fica assim, a gente tá aqui falando assim, pô, é maluquice, pedir a cabeça dele. Ah, não, mas não pode criticar. Não, claro que pode criticar. Pode falar, que ó, o PVC falou, pô, tinha que jogar com 9. Ah, tem que manter o Léo Ortiz ou põe o Vitão? Ah, você vai jogar com o Everton Araújo, que dá mais pegada no meio? Você vai tirar, o Jorginho machucou, tem condição de voltar hoje, o Danilo cresce em hora de decisão e tal. Esse tipo de discussão, legal. Só que esse E internamente meio... isso está sendo feito também, né? Exato, Quem está abaixo fisicamente, quais foram os problemas da pré-temporada. O foi lá, cobrou, falou como é que tá e tal, beleza, normal. O próprio Felipe Luiz, pelo menos na entrevista, transpareceu ter encarado como numa boa essa cobrança dele. A grande questão é que a gente perdeu esse meio, né? Então, assim, tem os caras que falam, não pode falar nada do Felipe Luiz, e tem os casos, o Felipe Luiz não serve, precisa ser demitido. A gente, que eu digo como sociedade, não nós aqui, né? É que eu acho que foi o que eu falei ontem, não vou repetir no nível que eu falei ontem, porque foi cumprido. O que eu não me conformo é a gente ter perdido a noção que no futebol se ganha e se perde. Sim. E que se perde, inclusive, para adversário fraco. Uhum. Isso é futebol. Isso é esporte. Isso é como a gente aprendeu a gostar de esporte, porque você ganha e perde. Tá todo mundo numa ansiedade danada, numa expectativa danada para ver a escalação do Felipe Luiz, justamente porque ele foi bastante criticado pela forma como ele montou o time na última partida contra o Lanús, um time sem centroavante e tal. Agora ele ganhou reforços, porque o Plata volta de suspensão, o Aluciano também está disponível, Jorginho e Bruno Henrique também estão liberados, então eles estão à disposição para ele escalar. Vamos ver o campinho que a gente colocou aí do Flamengo, mas ainda com algumas dúvidas, tá, gente? O Rossi no gol, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro. E aí já começa uma dúvida mesmo na zaga, porque Vitão e Danilo são grandes zagueiros, Danilo super decisivo, Vitão também chegou muito bem. E eles foram titulares no último jogo contra o Madureira, quando o time não sofreu gols. Vinha sofrendo gols havia 8 jogos. Léo Ortiz, especialmente, sendo bastante criticado nesse momento. Então, ele pode mudar a zaga. O meio de campo com Pulgar, Paquetá e Arrascaeta. E aí tem que ver o posicionamento do Paquetá, se ele vai como segundo volante, se vai um pouco mais à frente, que é como o Felipe Luiz gosta de utilizá-lo. E na frente algumas dúvidas também. Carrascal, ou vai Luiz Araújo, ou Plata, Cebolinha ou Lino. E a tendência, a gente imagina o Pedro na frente, justamente porque ele precisa fazer gols, então o centroavante ali pode dar aquela ajudada. PVC, dito tudo isso, você acha que ele vai assim? Eu acho que ele vai com Danilo, no lugar do Léo Ortiz. Acho que ele vai Rossi, Varela, Danilo, Léo Pereira, Alexandro. Pulgar, se o Jorginho não vai entrar, né? Então vai ser Pulgar, Paquetá. Vai ser Carrascal, Arrascaeta, Everton Cebolinha e Pedro. Eu acho que vai o Danilo só. O Jorginho até pode ser, tá liberado, né? Não sei se ele vai colocar assim. Se tiver Jorginho titular, Pulgar e Jorginho, Paquetá, Arrascaeta, Everton Cebolinha e Pedro. Então, Jorginho, repete para mim. Rossi, Varela, Danilo, Léo Pereira, Alexandro, Pulgar e Jorginho, Paquetá, Arrascaeta e Everton Cebolinha, Pedro na frente. Pedro na frente, sem o Carrascal, sem Plata. E aí, Danilo ou Everton Araújo, você colocaria? Então, o Everton Araújo é o cara que tem dado uma pegada para o time. A questão eu não sei se dessa... Você tem que fazer gol, né? Então, essa é a questão. Como vai ser a postura do Lanús no Maracanã? Talvez o Everton Araújo poderia ter jogado na ida. Agora, nesse jogo de hoje... Vai segurar o Lanús, né? Com o regulamento embaixo do braço. E aí, a minha curiosidade... Às vezes, assim, não sei, o Estudiantes, o Racing, eles jogaram até propondo mais do que eu imaginava no jogo no Maracanã. E uma dúvida que eu tenho do que o Felipe Luiz tem falado é de como ele vai usar o Paquetá. A gente está olhando a prancheta agora ali, tá ali para ele aberto com a segundo volante pela direita e tal. E o Paquetá... O Felipe Luiz disse que pretende usar o Paquetá mais aberto, ou pela direita ou pela esquerda, né? Ele fala. Ele fala como meia, porque na verdade, quando o Paquetá joga no lugar que está o Carrascal aqui, o ponta é o Varela. Sim. O que ele faz? Ele sai, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Pulgar e o segundo volante. Só que onde você acha que é o melhor lugar? Porque assim, a minha impressão do Paquetá, o melhor momento que eu vi ele jogando, acompanhando na seleção, foi quando ele jogava atrás do Neymar. Mas ele foi na Copa do Mundo, ele jogou de segundo volante. Em 18, eu tô dizendo. Quando ele jogava atrás do Neymar. Em 22, desculpa. Então, na campanha de 22. Mas na Copa ele jogou de segundo volante. Foi porque ele teve que adaptar o time por causa do Vini Júnior, que ele foi colocar o Vini depois do Tite, certo? Porque ele colocou o Vini na direita, ele colocou o Rafinha na esquerda. Então o time do meio pra frente era Rafinha, Casemiro, Paquetá. Lembra de toda a polêmica quando o Vini não jogava? O Paquetá tava atrás do Ney. Sim. E pra mim foi o melhor momento do Paquetá, junto com o Ney. Mas eu acho que ele ali era segundo volante, ele jogava desse jeito na Copa. Vamos ver como ele vai. Minha dúvida é o Felipe Luiz, se ele vai
encaixar. Porque quando o Jorginho volta, ele tem esse problema. Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, Paquetá, Carrascal. É, Como muita ele vai gente. usar? O que eu acho só é assim, vamos voltar com... Foi driblado. Vai lá, mostra como faz o exercício Vai pra lá você. com os caras. Agora Eu desenho é só assim, sim. quando o Paquetá joga aqui, ele não é ponta. Aham. Ele vem por dentro. Que é mais Então, ou menos como o Gerson. Então, é isso. Então você faz Varela, Paquetá, Pedro, De Arrascaeta e Everton Cebolinha. E é o jeito que o Felipe Luiz mais gosta dele. Exatamente. Por que ele puxou o Paquetá para segundo volante? Porque ele quer um segundo volante criativo nos jogos, principalmente em casa, os jogos que ele tem que ganhar, criar. Ele quer um segundo volante criativo e ele não tem o Jorginho. Então, para ele colocar. O Dela Cruz é um jogador que tem limites para jogar o jogo inteiro. Se o Dela Cruz puder jogar todo o jogo inteiro, você faria Pulgar e Dela Cruz e o Paquetá seria titular no lugar do Carrascal. E aí, Pedro, você é o xará, tem que estar aqui, né? Ou Tem não? que estar aí, não. Tem, Sem né? dúvida nenhuma, tem que estar aí. Pra mim, ele sempre deveria Sempre tem que estar estar aí. aí, entendi. Mas o Jorginho, se ele tiver bem mesmo, eu começaria com ele. Mas acho que dificilmente ele vai ter, né, a condição ideal para começar jogando, jogar o jogo inteiro. Então, acho que o Flamengo vai mais ou menos assim. Eu gosto muito do Paquetá de segundo volante ali, compondo o meio de campo. Eu acho, na minha opinião, para mim é a melhor posição dele. É onde eu vi ele jogar melhor. E acho que ele acrescenta ali bastante, principalmente no jogo que o Flamengo vai precisar ter a bola, vai precisar ter volume, vai precisar achar espaço. Vai ter que ser um time um pouco mais faceiro, Então, né? eu acho interessante, eu acho que é por aí mesmo. A ver, hein, meu povo? Veremos. O